Qual é a característica que pode definir, inicialmente ou completamente, a vida do cristão? Será que a verdade que ele conhece é a coisa mais importante nesse momento? Será que talvez seja a fé que ele abraçou em algum momento na caminhada com Cristo? Ou talvez será a experiência que ele desenvolve com Deus? Quem sabe seja o serviço que ele presta para as demais pessoas? Ou seria alguma coisa diferente de todas estas que eu mencionei? Qual seria a maior e melhor característica da presença de Deus na vida de alguém? A maior evidência de um filho de Deus pode ser visto nele ou através dele? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos ver qual é o primeiro fruto do Espírito na vida do cristão. Seja muito bem-vindo, o programa começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que acompanha aqui sempre o programa Está Escrito, agora num formato diferente, mais vezes na grade da programação da semana, na Novo Tempo, e a gente já nesse início estamos trabalhando um tema que é excepcional, eu imagino que você também esteja aproveitando muito, que é o tema do Espírito Santo. Já falamos sobre a manifestação do Espírito, a plenitude do Espírito, tantas coisas importantes para a vida do cristão, mas hoje eu quero te convidar a refletir mais um pouquinho sobre a importância dos frutos do Espírito. E a gente vai falar sobre o primeiro e o maior e melhor elemento para identificar a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Então, para isso, pegue agora aí a sua Bíblia, me acompanhe, nós vamos aqui a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, o capítulo é o 5, eu quero ler com você os dois versos que falam bastante, explicam assim com detalhes o fruto do Espírito. Eu vou ler aqui na Bíblia, diz assim o texto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, observe, não há lei. Nós vivemos numa época onde o marketing ele é essencial para o consumo se estabelecer. Eu vou mencionar aqui algumas propagandas que ficaram assim diretamente associadas com os produtos que elas representam. Por exemplo, quando você ouve a frase dedicação total a você, do que é que você se lembra? As Casas Bahia, essa loja importante de varejo. Por exemplo, quando você ouve a frase de mulher para mulher, é Marisa, não é mesmo? Ou aquela outra frase assim, ó, tem coisas que o dinheiro não compra, mas para todas as outras existe Mastercard. Você se lembra disso, né? E aquela outra, muito conhecida, amo muito tudo isto. Isso aqui já te lembra direto do McDonald's, não é mesmo? Veja, alguns produtos se tornam conhecidos pelas marcas e pela propaganda que é feita. Agora, qual seria a marca? Qual seria a característica mais essencial da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Eu não sei se você prestou atenção no texto que nós lemos, mas a coisa mais evidente na leitura do texto, ali a partir do verso 22, é que o fruto do Espírito, ele começa a ser descrito através da característica do amor. Sabe por quê? Porque o amor é o dom mais importante que o Espírito Santo concede. Aqui nesses dois versos, a gente percebeu Paulo mencionando 9 conjuntos de qualidades que ele chama de o fruto do Espírito. Interessante é que hoje em dia nós ouvimos falar muito acerca do Espírito Santo.
e das manifestações extraordinárias que são feitas em seu nome. Mas o primeiro aspecto da presença do Espírito em nós, ao contrário do que muitos imaginam, não é o poder, mas é o amor. Qual que é a marca principal de um cristão? Qual que é o símbolo que comprova a autenticidade de que eu e você, nós somos filhos de Deus? Algumas pessoas vão se valer de algumas marcas importantes, como por exemplo, se a gente for comparar a verdade versus o amor. Alguns pensam que a verdade ela é a coisa mais importante para definir se alguém pertence a Deus ou não. É claro, né? A verdade é sagrada. A doutrina é a mais importante para a saúde da igreja, para o conhecimento de Deus e também do seu plano extraordinário de salvação para a raça humana. E aí a gente deve lembrar daquele verso que se tornou muito conhecido, João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, você se lembra? E a verdade vos libertará. A verdade é um instrumento poderoso de libertação. Mas tem um detalhe muito interessante. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o verso 2, ele diz: ainda que conheça todos os mistérios e tenha toda a ciência. Você se lembra que ele completa? Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É importante conhecer a doutrina de Deus, que foi revelada para os homens. Mas acima de tudo isso, está viver o amor de Deus aqui na perspectiva entre os homens. É por isso que lá em João 13, o verso 35, Jesus deixou isso muito claro. Ele falou assim: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Você observa que se a gente tivesse que estabelecer uma prioridade entre a verdade e o amor, sem dúvida, é muito maior do que a verdade. Mas vamos seguir aqui. Há uma dúvida sobre se a fé talvez seja maior do que o amor. Alguns pensam que o que distingue de fato um discípulo é a fé. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 3, o verso 28, Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando a gente vai ler o que Lutero, pai da Reforma Protestante, ele disse, ele falou o seguinte: a justificação pela fé é o principal artigo de toda a doutrina cristã, que produz cristãos de verdade. Lutero imaginava que a fé, a compreensão da justificação pela fé, era a coisa mais importante para o cristão. Mas veja, o que Lutero pensava sobre essa visão da justificação pela fé é bíblico, está tudo certo. A bandeira da Reforma Protestante deve ser também a nossa bandeira hoje, mas quando nós vamos à Bíblia, ela aponta uma outra coisa, em um nível maior de importância. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 2, ele diz assim: ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto, observe isso, de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Sabe por quê? Porque o amor também é maior do que a fé. Vamos analisar aqui um outro elemento. A experiência religiosa seria maior do que o amor? Para alguns, o relacionamento assim íntimo, pessoal com Deus, através dessa intimidade com Jesus, é a grande marca do cristão. Pedro, ele falando sobre esse assunto, na primeira carta que ele escreveu, capítulo 1, verso 8, ele disse assim: mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória em Cristo. Veja, Pedro entendia que estar em Cristo trazia uma alegria que a gente não conseguia descrever. Paulo, falando sobre essa mesma coisa, Filipenses capítulo 3, o verso 8, ele diz: eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
É interessante o que esses dois apóstolos falam sobre o tema da experiência religiosa, a intimidade com Jesus. Mas mesmo sendo o objetivo correto, necessário ter essa intimidade com Cristo e buscar isso todos os dias. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o verso 1 e o verso 2 está escrito: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tiver o dom de profetizar, se eu não tiver amor, eu nada serei. Sabe por quê? Porque o amor é maior do que a experiência religiosa que você possa ter com Deus. Agora a gente entra no dilema. Então, será que existe alguma outra coisa tão importante quanto? Alguns pensam que o serviço talvez seja maior. E imagino que se a gente serve o próximo, a gente está numa condição de maior maturidade espiritual. Por exemplo, quando a gente vai à Bíblia, a gente observa que o serviço é tão necessário, ele é importante. Essa observação prática do serviço às pessoas necessitadas, especialmente para com os pobres, ela deve ser uma marca distintiva do povo de Deus. O verdadeiro cristão, ele trabalha em favor do necessitado. Mas, quando a gente analisa a perspectiva bíblica, é importante ter uma fé que manifeste obras, porque a fé sem obras é morta. O próprio Cristo, ele se colocou do lado dos pobres, não é verdade? E nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Mas quando eu vou a 1 Coríntios 13, o verso 3, o que está lá? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tem muita gente que coloca a justiça social como mais importante do que o amor. Deixa eu te dizer uma coisa. Fazendo um resumo, é necessário compreender algumas coisas. O conhecimento é vital. A fé é indispensável. A experiência religiosa, ela também é necessária. O serviço é essencial. Mas nunca se esqueça que o amor tem preferência e precedência. O amor é mais importante, porque é um atributo divino concedido aos homens como se fosse um dom supremo. A coisa mais importante que o Espírito poderia conceder para você é o amor de Deus. E isso a gente carrega dentro do coração, podendo compartilhar com cada pessoa que está aqui ao nosso redor. Mas tem uma segunda coisa importante. Mais do que ser o mais excelente e sublime dom que o Espírito nos concede, o amor, de acordo com Paulo aqui em Gálatas 5:22, ele traz duas coisas juntos com ele. Ele traz a alegria e ele traz a paz. O que isso significa? A primeira evidência do amor, ou o seu resultado, em qualquer pessoa, é alegria e paz. Veja, o ser humano, todo o tempo, ele está procurando felicidade, está procurando paz, prosperidade. Thomas Jefferson, antes de se tornar o terceiro presidente dos Estados Unidos, ele tinha convicção de que a busca da felicidade era um direito inalienável. Por causa dessa sua forma de pensar, ele incluiu na Declaração de Independência a seguinte ideia de que a busca pela felicidade era uma verdade autoevidente, ou seja, todo mundo quer ser feliz. Talvez você pense isso também, mas tem um detalhe. O problema de você procurar alegria e paz como se isso fosse o objetivo da sua vida é que essa busca pode ser ilusória, porque a alegria, assim como a paz, são subprodutos do amor. O que isso significa? Que quando alguém encontra o amor, ele encontra exatamente a alegria e ele encontra a paz. Porque essas duas coisas são oferecidas por Deus para mim, para você, quando nós buscamos a Ele
e aos demais em amor. E não quando a gente procura estas coisas primeiro. Se você for pensar na importância do amor, você vai concordar com a visão de um médico missionário, o Dr. Kennedy Moiná, que trabalhou muitos anos como missionário em Matana, Burundi. Ele resumiu da seguinte maneira os frutos do Espírito, dando assim uma ênfase no amor. Ele disse o seguinte, que a alegria é o amor que é exultante. A paz é o amor que descansa. A paciência é o amor que suporta todo teste e qualquer provação. A benignidade, para ele, é o amor que se rende, assim, sabe? Mas que sabe reagir ao pecado. A bondade, para ele, é o amor que está sempre em ação. A mansidão é o amor que não luta, mas se humilha diante da cruz. E, finalmente, o domínio próprio, para ele, é o amor que resiste, mas se rende ao controle de Cristo. Linda essa definição dele, não é mesmo? A lição que a gente pode aprender com Deus é que só quando nós perdemos a nós mesmos é que de fato nós nos encontramos. Só quando nós morremos para nós é que nós aprendemos a viver. É só servindo aos outros que nós somos livres de fato. Talvez seja isso que você precise descobrir hoje. E por isso Deus te colocou aqui no programa Está Escrito. Somente quando nós amamos, somente quando você desenvolve esse dom sublime e extraordinário, você e eu fazemos isso, encontramos a alegria e a paz. Mas tem uma terceira coisa que eu queria compartilhar aqui com você sobre esse tema do dom do amor. O amor, mais do que trazer alegria e paz, ele se manifesta em ação. Na sequência, você observa que o amor é o primeiro fruto, a primeira característica do fruto. Depois dele vem a alegria e a paz. E depois da alegria e da paz, a gente identifica aqui três coisas difíceis de se viver, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. Olha só que interessante, amor não é um romance apenas, muito menos sensualidade, como as pessoas pintam por aí. Amor também não é um sentimento, não é uma emoção. Até pode parecer abstrato o amor, sem forma, mas o amor gera atitudes positivas e ações concretas. Por exemplo, a paciência ou longanimidade, a benignidade e a bondade. Um escritor bastante conhecido, chamado Dostoiévski, ele escreveu que o amor em ação, ele é mais terrível do que qualquer amor em sonhos. Sabe por quê? O amor de verdade, ele está sempre buscando o bem-estar dos outros. Qualquer que seja o custo pessoal, você se dispõe a pagar em benefício daqueles que precisam mais. É por isso que essas três qualidades de ação do fruto, elas demonstram resiliência diante de provocações, diante de situações de prova. Por exemplo, a longanimidade significa paciência com as pessoas que às vezes nos colocam no limite das circunstâncias, né? Exigindo, provocando, fazendo outras coisas dessa natureza. A benignidade significa benevolência, generosidade de pensamento, desejar o bem para as outras pessoas em qualquer momento. A bondade, por exemplo, é também beneficência, é também generosidade, mas não de pensamento. Ela é expressa em atitude, em atos. Você então passa a fazer o bem que havia desejado para as outras pessoas. Você está entendendo a importância disso? Para a gente saber se tem ou não o Espírito de Deus, a gente precisa ter essas características que não são naturais, mas que nos são dadas pelo Espírito de Deus. Então, eu vou te dizer uma coisa. Não adianta fazer protesto pela paz mundial. Não adianta você sair por aí defendendo a aceitação das minorias e das raças. A gente precisa hoje se envolver pessoalmente em situações em que o amor é uma demanda real e prática. Porque o amor, ele se põe em ação. Para terminar, quarta coisa sobre amor. O amor, ele é capaz de se controlar. Como é difícil, não é?
A última característica do amor, que Paulo coloca aqui em Gálatas, é demonstrar controle de si mesmo. E isso só é possível através da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Veja, são 3 qualidades que apresentam diferentes nuances da capacidade da gente controlar nós mesmos. A fidelidade significa ter confiabilidade, integridade. Alguém que é capaz de guardar as promessas, cumprir o que foi prometido. Essa pessoa é fiel. Segunda coisa, a mansidão, que é humildade. Mas não é assim uma mansidão complacente, sem força moral, sem princípios. Significa que você é gentil, humilde, atencioso em relação às pessoas. Você consegue priorizá-las. E, finalmente, o domínio próprio. Essa daqui é complicada, né? Significa você ter poder ou senhorio sobre você mesmo. A pessoa que vive em amor, a pessoa que tem alegria, que tem paz, que está sempre em ação em favor do próximo. Essa pessoa que é capaz de se controlar, ela é guiada pelo Espírito de Deus. É por isso que quando nós vamos à Bíblia em Gálatas, o recado que nós encontramos ali sobre o fruto do Espírito é um recado direto à realidade prática do dia a dia. Você quer saber se tem Deus dentro do seu coração? Não saia por aí vomitando doutrina, verdade. Não saia por aí exibindo a sua fé como se fosse um troféu. Não saia por aí mostrando a sua experiência religiosa. Eu tenho tantos anos andando ao lado de Deus. Não saia por aí dizendo, olha, eu faço tantas coisas em favor daqueles que necessitam. O que você tem que fazer é demonstrar o amor como se fosse um aroma suave, para que as pessoas que passam pela sua vida sintam o cheiro de Cristo, o perfume do Espírito Santo. O chamado de Deus para você hoje aqui no programa está escrito. É um chamado para viver em amor, para viver através do amor e para viver pensando e sonhando o grande momento quando nós todos alcançaremos o amor em pessoa, face a face, vendo Jesus Cristo nas nuvens do céu, vindo nos buscar. Outro dia eu estava andando pelas ruas de São Paulo e eu vi uma cena numa movimentada avenida que me chamou bastante atenção. Eu estava dentro de um ônibus e na calçada as pessoas andavam sem dar conta de alguém que estava jogado. Possivelmente era um mendigo, era um alcoólatra ou um drogado que estava ali dormindo durante o dia. Enquanto as pessoas viviam o seu contexto normal de cotidiano. E eu fiquei olhando aquela cena, fiquei absorvido pela cena e de repente eu olhei escrito em cima daquele mendigo uma frase. Essa frase tocou meu coração. De alguma forma, ela me ensinou muito sobre o que nós acabamos de conversar. Estava escrito assim em cima dele: amor é só de mãe. Sabe, conheço mães, e eu acho que você também, que abandonaram filhos, até mesmo recém-nascidos. Mães que jogaram o filho no lixo. Se eu pudesse reescrever aquela frase, em vez de colocar amor é só de mãe, eu colocaria amor é só de Deus. Esse amor, ele é tão envolvente, ele é tão atraente, que a Bíblia diz que com benignidade te atraí, com amor eu te alcancei. É um amor que nos alcança e nos motiva a conquistar uma versão melhor
de quem nós somos para servir a Deus e mostrar que vale a pena ser aquilo que Ele espera que nós sejamos. Eu queria poder entrar agora pela câmera da televisão e ir até onde você está assistindo agora, na sala da sua casa, quem sabe no seu quarto, andando talvez por aí ouvindo TV Novo Tempo no ônibus, só para te dizer o seguinte: se você hoje decidir viver pelo amor de Deus, você será a maior demonstração da luz nesse lugar de trevas. Eu queria dar as minhas mãos a você, dizer, olha, conta comigo, estamos juntos, vamos espalhar o bem, vamos espalhar o amor, porque é isso que faz a diferença. Você consegue entender o que Deus projetou para fazer através de você? Nesse instante, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo e pedir para que o amor de Deus entre na nossa vida. Você aceita o desafio? Então vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos porque o seu amor é extravagante. É um dom tão necessário que imploramos hoje para que ele seja colocado sobre a nossa vida de maneira sobrenatural. Que o Senhor ajude este amigo, esta amiga querida que está vivendo talvez num contexto tão difícil a sentir o amor, a viver o amor e a espalhar o amor. Dá-nos o poder do Teu Santo Espírito. Eu te peço isso, orando em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Como é bom a gente poder falar sobre a Bíblia e entender um pouco mais quais são os planos de Deus, não é mesmo? Eu queria te mostrar aqui o guia de estudos, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Aqui você vai continuar entendendo esse assunto tão importante da Bíblia Sagrada com muito mais detalhes para você estudar e crescer espiritualmente. Então você pode pedir agora mesmo seu guia de estudos no número que está aparecendo aqui embaixo pelo WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem no 12 982 44 4449. Você vai pedir e você vai receber no melhor endereço que você puder. Então, nesse instante, você pode mandar mensagem e, ao preencher lá as informações, dizer: eu quero o guia de estudos, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Vai ser uma alegria nós aqui do programa Está Escrito enviarmos para você esse guia de estudos para o seu crescimento espiritual. A nossa alegria também é poder contar com a participação dos anjos da esperança que nos dão essa condição de levar o conhecimento através da pregação e também dos guias de estudo da Bíblia. Se você não é um anjo da esperança, você pode ligar agora mesmo para o telefone que está aparecendo aqui ou entrar em contato através do WhatsApp e assim se tornar um anjo da esperança que espalha essa alegria de saber mais a palavra de Deus aqui conosco na TV Novo Tempo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado aqui pela sua companhia. O programa Está Escrito está terminando, mas eu queria te lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até mais.